Fala galera, tudo bem? Hoje estamos passando aqui para mostrar mais um recurso que usamos como método de avaliação também para a entrada podal, né? Aqui vocês estão vendo uma plantigrafia. A plantigrafia é um dos recursos que usamos, que na verdade nós fazemos uma impressão dos pés do paciente, né, para quando formos executar a confecção das palmilhas, nós possamos fazer todo o desenho, né, dentro desse nosso esquema e aí podermos colocar esses elementos e depois passá-los direto para a palmilha, tá? Então, nesse caso, o que nós fazemos? Nós marcamos pontos específicos de estruturas ósseas nos pés que serão os nossos guias na hora de direcionarmos cada tipo de elemento aos quais nós vamos usar em retropé, em médio pé, em antepé. Cada caso é um caso, palmilha ela tem que ter especificidade, tem que ter objetivo terapêutico, tanto em relação ao pé, como no nosso raciocínio posturológico também raciocinarmos a distância, se a entrada podal naquele momento é a causadora do desequilíbrio do paciente, não está bem adaptada e precisamos com que isso tenhamos influência à distância para que tenhamos uma melhor eficiência e um consumo energético do sistema tônico postural menor, ok? Nesse caso, paciente perna curta anatômica verdadeira esquerda, queixa de dores lombares e charneira tóraco-lombar, quadris, joelhos, fáscia plantar e cabeça dos metatarsos, dificuldade de sustentar a posição de pé por um período prolongado, alterações dos dados estabilométricos na nossa baropodometria, dores crônicas e recidivantes. Todos os quadros aos quais nós encaixamos um paciente posturológico crônico, recidivante, com alteração dos dados estabilométricos. Que entrada sensorial nesse momento me remetia mais a isso? 1. Entrada podal. Por quê? Por causa do horário que ela sentia mais dor, por causa da queixa dos locais onde ela sentia dor. E 3. Dificuldade de sustentar a posição de pé por um período prolongado. Vamos à avaliação posturológica, fazemos todos os nossos testes específicos em relação a isso, evidenciamos que realmente a entrada podal é a entrada positiva sensorial naquele momento que esteja agravando o quadro, ok? E podendo ser o quê? Justamente essa má adaptação, a impossibilidade do paciente estar tendo mais liberdade e o quê? Incapacitando com que a sua melhora seja mais significativa, tá certo? Nesse caso, a gente pensa no pé, mexe no pé e pensa num contexto global. Queixa, vamos avaliar o plano escapular, uma coisa que é de suma importância quando no nosso raciocínio posturológico sabemos que o plano escapular anterior é um plano que nos remete a um consumo energético corporal maior. Por quê? Porque o tensionamento desde a face occipito-atloidea, passando por cintura escapular, coluna lombar, articulações coxofemorais, joelhos, tendões do calcâneo bilateral, musculatura de panturrilha e fáscia plantar até a cabeça dos meta, nos leva a pensar o quê? O paciente tinha um apoio excessivo e calosidades, e um apoio muito grande na cabeça dos metas. Quando fazemos toda a avaliação e inibimos essa entrada sensorial, percebemos que o corpo se ajusta, se equilibrando de uma forma melhor, causando naturalmente um menor consumo energético, consequentemente tendo melhora das amplitudes de movimento e diminuição do quadro álgico. O que escolhemos nesse caso? Dor lombar, cirurgias de esterectomia total há mais de 30 anos, a tensão facial da pelve menor da lâmina sacro, reto, gênito, vésico, púbica, já nos leva a raciocinar que esse plano escapular também poderia estar sendo causado por uma tensão facial a nível pélvico e cicatricial, que fez com que todas essas estruturas diafragmáticas relacionadas a psoas, quadrado lombar, diafragma e todas as outras estruturas relacionadas ao tendão central estariam levando nesse momento esse plano escapular em anterior por uma alteração pressórica da pelve. Voltamos para o pé. Mas, Joel, o que teria isso aqui em relação a ver com o pé? Justamente para eu poder explicar o que eu coloquei aqui para vocês e a forma do equilíbrio, eu precisava dizer que nós também tínhamos um componente cicatricial, facial, diferença
diferença de pressão que estava causando, na verdade, uma anteriorização do plano escapular e uma alteração tanto do diafragma pélvico, quanto do diafragma respiratório, quanto do diafragma da entrada torácica em relação à anteriorização desse plano escapular. Voltamos para o pé. Chegamos nos pés, o que nós percebemos? Era a entrada sensorial que naquele momento estava sofrendo e que nós teríamos que ter intervenções mais assertivas ali para que todo esse contexto aqui se organizasse melhor e essa sintomatologia que estava à distância, que estava sofrendo, tivesse a sua melhora. O que fizemos? Pressão cinética maior na cabeça dos metatarsos devido a um plano escapular anterior. 2 elementos chamados de barra infracapital para aliviarmos essa pressão e levarmos conforto para o paciente. 2. A distância, o que nós esperamos? Causar um padrão mais retropulsor, equilibrando com isso de forma ascendente melhor o plano escapular e, consequentemente, recebendo de volta como resposta a isso uma menor pressão na região da cabeça dos metatarsos. Médio pé, botão retrocapital, que nesse caso também serviu como um retropulsor à distância e também como um elemento para alívio da cabeça dos metatarsos. Então, 2 elementos com raciocínio posturológico retropulsores, com raciocínio cinético de tirar a pressão da cabeça dos metatarsos. Sabemos nesse caso, e vocês vão ver na foto da baropodometria, que ela tinha uma dismetria verdadeira à esquerda pelas linhas pélvicas em anterioridade à direita homolateral e posterioridade à esquerda, que é o que realmente nós esperávamos, mas vocês vão perceber que onde eu botei esse piloto retropé, esse piloto de calcânio que é feito de poron, que é um elemento de conforto, é um elemento extremamente que absorve bem as pressões dessa região e gera menor pressão na região do calcânio, foi um elemento escolhido nesse caso exclusivamente para conforto. Retropulsão, alívio da cabeça dos metas, correção proprioceptiva, com 3 milímetros o corpo dela aceitou bem da perna curta, conforto de retropé contralateral que o centro gravitacional estava pendendo para a direita, equilíbrio da cadeia ascendente, equilíbrio pélvico, melhora do plano escapular anterior. Com todo esse raciocínio, nós integramos pés, pelve, cicatriz, diafragma pélvico, diafragma torácico, entrada torácica e sempre o nosso contexto global e raciocínio clínico associado. Valeu, um forte abraço para vocês, espero que tenha sido válido e até breve.